Olá pessoal, aqui é Stephanie Spielmann e hoje vamos falar sobre o principal vilão de Danny Phantom, Vlad Plasmus. E o que ele representa nesse desenho? A obsessão. Bem, para entendermos o que é esse personagem Vlad e qual é a sua origem, a origem dele se iniciou nos anos 80, quando ele fazia faculdade com os pais do Danny Phantom, Jack e Maddie. Vlad e Jack eram melhores amigos do mundo todo e ambos compartilhavam a mesma paixão pela Maddie, só que obviamente ela não poderia ser dos dois. E a vida de universitário deles continuava, até que eles foram fazer um projeto de final de curso, que seria um projeto de um mini protótipo de portal fantasma. Só que o Jack, na hora de fazer o portal, ao invés de botar um elemento químico, ele botou refrigerante. E na hora que foi ligar, e aí, quando eles foram ligar o portal, como o Vlad estava na frente do protótipo, o troço explodiu na cara dele, fazendo ele pegar uma doença contagiosa chamada ectoacne, que é esteticamente horrível. A pessoa fica cheia de espinhas fantasmagóricas, fazendo ele ser internado vários anos num hospital, perdendo então sua chance de conquistar a Maddie, que acabou se casando com o Jack. E aí, quando eles foram ligar o portal, como o Vlad estava na frente do protótipo, o troço explodiu na cara dele, fazendo ele pegar uma doença contagiosa chamada ectoacne, que é esteticamente horrível. A pessoa fica cheia de espinhas fantasmagóricas, fazendo ele ser internado vários anos num hospital, perdendo então sua chance de conquistar a Maddie, que acabou se casando com o Jack. E depois de anos no hospital, Vlad finalmente é liberado. E agora ele tem poderes fantasmas, que diferente de Danny Phantom, não é bonitinho e adorável. A forma fantasma dele parece um vampiro e o seu cabelo fica em formato de U. E aí ele planeja seu plano de vingança. E como ele começa? Bem, ele queria ficar bilionário. E como ele fez para fazer isso? Os poderes fantasma dele lhe permitiam entrar na mente das pessoas, controlar a mente delas, para que o dinheiro dessas pessoas fosse dele. Que esse é um poder muito comum em fantasmas e meio fantasmas desse desenho. Então, quando ele fica rico, ele planeja seu plano de vingança. E o que consistia esse plano de vingança? Bem, ele convidaria todos os alunos de faculdade que foram de sua época, e isso seria também convidar o Jack e a Maddie, que também eram da sua época, e as pessoas que ele queria realmente fazer uma vingança. Matar o Jack e finalmente se casar com sua amada Maddie Phantom. Só que Vlad, o que ele não sabia que viria é que Jack e Maddie têm duas crianças agora. Danny de 14 anos e Jazz de 16. Não se sabe exatamente o que Vlad faria com essas duas crianças depois de matar Jack e conquistar a Maddie. Bem, uma primeira teoria seria que ele os rejeitaria, daria um jeito de se livrar, não são filhos dele. Ou a segunda opção seria que ele os abraçaria como seus filhos, pois seriam os filhos que ele deveria ter tido com a Maddie. Bem, a segunda opção é a mais relevante, tanto que quando eles chegam na mansão e são recebidos pelo velho amigo de muitos anos, o Vlad já começa chamando o Danny pelo pronome de tratamento filho. Não é querido, não é meu jovem, é filho. E isso é muito estranho, por quê? Porque além do Danny não ser filho dele, ele mal conhece o garoto. Como é que ele já vai chamando de filho? Mas aí você se pergunta pra mim, mas muita gente mais velha não chama alguém jovem assim, às vezes não tem laços de sangue. Mas falando de Vlad, isso é um primeiro passo para uma obsessão por pessoas, principalmente
a obsessão dele pela família Fenton. E naquela noite em que eles passam na mansão de Vlad, há uma luta entre Danny e Vlad nas formas fantasmas, um sem saber que se conheceram na forma fantasma e que um era a forma fantasma um do outro. E durante essa briga, como o Vlad é mais velho, mais experiente, ele acabou botando o Danny para desmaiar. E quando ele já ia destruir o fantasminha de 14 anos, Danny muda para sua forma humana. E aí ele se impressionou, porque havia outra pessoa além dele que era meio humano, meio fantasma no mundo. Alguém que pudesse entendê-lo. Então ele pensou, o filho do Jack é meio fantasma? Então, além da obsessão por Mad, ele ainda possui uma obsessão pelo Danny. E nesse episódio em que eles se conhecem, chamado Reuniões Amargas, há também uma luta final entre os dois, já virando inimigos, e o Danny, pela sua inteligência, vence. Só que o Vlad, admitindo a derrota, ele fala: um dia você e sua mãe se unirão a mim por conta própria, você e ela. Até mais tarde, filho. E desde então, começa essa perseguição do Vlad pela família Fenton constante durante a série. E o Vlad, na dublagem americana, isso não ficou infelizmente na dublagem brasileira, mas na dublagem americana, ele dá um apelido muito particular pro Danny Fenton, um apelido até que carinhoso, que é Pequeno Texugo. Eu acho muito triste eles não terem permitido o apelido Pequeno Texugo na dublagem brasileira. Não sei se é pelo tempo que as bocas abrem e tal, mas é o seguinte, o importante desse apelido é que ele mostra o quão longe vai a loucura de Vlad ao ponto da sua obsessão por esse garoto, o personagem principal. É claro que a principal obsessão é pela médica, é um amor de faculdade, mas o Danny, ele tem uma obsessão também por ele, por ser o único meio fantasma, além dele. E eu vou mostrar pra vocês pontos em que tornam o Vlad obsessivo que aparecem na série agora. Então, em primeiro lugar, para a obsessão de Vlad, ele sequestra a Mad e o Danny e faz de alguma maneira parecer que eles chegaram sem querer na casa dele. E quando o Vlad os recebe, pelo amor de Deus, ele tem 2 cestas de bombom com os nomes deles para entregar para eles. Um com o nome da Mad, cor-de-rosa, e um azul com o nome do Danny. E os recebem dentro de sua casa. E outra coisa que acontece bem nojenta nesse episódio é que o Vlad dá em cima da Mad, uma mulher casada. E isso daí já é muita loucura. E também nos é revelado nesse episódio que o Vlad sabe as notas do Danny que ele tira na escola. Tem noção do boletim do garoto. Para vocês terem noção, o quão Vlad tem uma obsessão por esses dois. O Vlad, ele é um ser tão louco que quando descobre que uma colega da escola do Danny era rica e ficou pobre, e que tinha revoltas do menino fantasma, que ela não sabia que Danny fantasma era Danny Fenton, então o Vlad pensou, perfeito, ele dá de presente para essa menina sem ela saber quem ele era, porque ela não conhece o Vlad, ele nem aparece fisicamente, coisa só aparece na porta dela, para ela ser uma caçadora de fantasma e poder se vingar do Danny fantasma. Só que o que mal ela sabe, nem o Danny sabe, é que o traje dela possui câmeras, scanner, tudo para que o Vlad possa vigiar o Danny a partir do equipamento da Valerie. Ou seja, o Vlad é tão louco que ele vigia o Danny, stalkeia ele, sim, stalkeia
a partir de uma outra adolescente que ele também fica de olho só para fazer o serviço sujo para ele. Meu Deus. Outro ponto da loucura de Vlad é que quando ele desiste realmente que o Danny seja o filho dele, o aprendiz dele, ele para por aí? Não. Ele decide então que realmente vai ter um outro filho meio fantasma. Aí você pensa, o que ele poderia fazer? Adotar uma criança e dar-lhes poderes fantasmas? Não, infelizmente não. Ele justamente usa a Valerie para stalkear o Danny, estudar o Danny, para que ele possa fazer um clone do Danny Phantom. Isso mesmo, ele tenta fazer um clone do Danny Phantom para fazer um filho meio fantasma só para ele. Isso é muito obsessivo, para mostrar que tem obsessão pelo Danny. E aliás, os hologramas que trabalham para o Vlad, que ele instalou na casa dele, nos laboratórios dele, tem a aparência da Mad, a voz da Mad. E elas ficam falando que adoram ele e odeiam o Jack. E para esclarecer ainda mais a loucura de Vlad, tem um dia que ele tá na casa dele e vai assistir TV. Bom, era 2004 e as pessoas assistiam TV, muito mais TV naquela época. E ele pensa, vou ver um programa de pessoas que estão na pior que eu para me alegrar. Ah, já sei, vou ver a família Fenton. Aí ele começa a ver quartos, banheiros e etc. da casa dos Fentons, ou seja, ele tem câmera em tudo quanto é lugar na casa deles para olhar a hora que ele quiser. O quarto das crianças, a sala, o laboratório. E se duvidar, ele até tem câmera no banheiro. E tipo, você não imaginaria isso, mas isso é mais um ponto da obsessão de Vlad, que é ter câmeras na casa das pessoas sem elas saberem que estão sendo vigiadas. E como isso é um desenho infantil, ficou na vibe engraçadinho, mas na realidade isso não é engraçado. E em outro episódio, em que o Vlad está dormindo e o Danny está investigando a casa dele, a gente pôde ver que o Vlad dorme com uma boneca de pelúcia da Mad. Isso mesmo, minha gente. Uma boneca de pelúcia da Mad. E como isso é um desenho infantil, eles botaram uma boneca inocente para ele abraçar enquanto dorme. Mas, se isso fosse na vida real, seria uma boneca bem adulta. E aí você pensa, o Vlad seria feliz se ele conseguisse se casar com a Mad? Me desculpa, mas essa não é a resposta certa, porque no episódio Mestre dos Tempos, o Danny vai parar numa realidade alternativa em que o Jack ficou sozinho e a Mad e o Vlad ficaram casados. E como isso aconteceu bem? O Jack acabou pegando poderes fantasma, se afastou, e a Mad acabou ficando com o Vlad. Eles ficaram ricos. Tem uma fazenda latifundiária de queijo e leite. E eles vivem juntos. E a primeira coisa que você pode perceber no que a Mad está vestindo é um vestido fechado, engomadinho, com uma saia rodada, em que não tem nada a ver com a personalidade dela. E quando o Danny entra lá para investigar, mas entra fingindo ser um menino perdido, você pode ver que sempre que aparece uma arma de caça-fantasmas sem querer, o Vlad pergunta, Mad, o que é isso? E parece que ele proíbe que ela caça fantasma. Ele até falou que falar de fantasmas é proibido nessa casa e não permite muita liberdade à esposa. Tanto que a Mad tem um laboratório caça-fantasma escondido do marido nesse universo paralelo. O que nos leva à conclusão que o Vlad não só seria um marido obsessivo. A obsessão dele levaria a ser um marido controlador e machista. Porque a Mad, ela não é um bibelô, ela não é uma dondoca.
Ela é uma mulher corajosa, forte, inteligente, independente, que caçaria fantasmas muito bem. Então, a conclusão é: conseguir casar com ela não o tornaria feliz, só tornaria ele um marido cruel para uma mulher. Então, pessoal, a conclusão é a seguinte: assim como o Vlad, cuidado com as pessoas obsessivas. Por quê? Porque assim que elas conseguem que a pessoa que elas têm obsessão more com elas, obsessão pode levar a cárcere privado, violência e até a morte. E, fala sério, o Vlad até poderia matar toda a família Fenton, inclusive a Mad. E isso é um aviso que eu dou. Cuidado. Se você vê uma pessoa assim, sedutora, que tenta te atrair, tenta te prender, tenta ter só você pra ela, por favor, chame a polícia. Por quê? Porque você pode estar correndo risco de vida. O interessante a analisar nesse desenho é como cada personagem representa pessoas da vida real. E isso que eu contei nesse vídeo é o que representa o Vlad, mostrando que não é só apenas um desenho infantil. E para finalizar, eu conto uma curiosidade interessante sobre esse personagem. O Vlad, na dublagem do Brasil, ele é dublado por um dublador chamado Márcio Simões, que também é o dublador de um personagem dos filmes da Marvel que fizeram sucesso na década de 2010, que é o personagem Nick Fury. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o like, se inscreva, ative o sininho para ativar as notificações. Um beijo e até a próxima!